Pessoal, muito bem-vindos a mais um Top 10 e agora, final do ano chegando, todo mundo renovando votos. Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Rosa. Tem algum significado especial, assim? Bermuda. Deixando o ano que passou para trás, fazendo novos planos, mas tem algumas coisas que valem muito a pena recordar e não apenas recordar, mas também levar para o próximo ano a lembrança. Eu garanto a vocês que uma dessas coisas é lembrar das 10 melhores lutas que ocorreram ao longo de 2025 no UFC. Mas uma coisa tem que ficar clara. Essa lista aqui é feita a partir da minha opinião como espectador e entusiasta de MMA. Nada além disso. Os critérios são totalmente aleatórios e com uma pitada e tanto de opinião pessoal. Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, que isso ajuda muito a distribuir o nosso vídeo. Hoje é o indicador mais importante para distribuir vídeo na plataforma do YouTube. E comenta aqui qual é a sua opinião sobre essa lista, se você incluiria alguma luta, tiraria outra, e sobre a ordem delas também, beleza? Vamos lá. Luta número 10, Joshua Van versus Brandon Royval. Ó, uma coisa eu garanto pra vocês, se esses caras fossem de categorias um pouco acima, um deles já tinha saído daí pro hospital a partir do segundo round. Foi uma guerra, muito golpe, nem tanta pegada a ponto de levar ao nocaute, mas não por acaso levou o prêmio de luta da noite. E para muitos fãs hardcore, essa luta é apontada como a melhor luta do ano até então. Então acho justo que essa luta figure no top 10 das 10 melhores lutas de 2025. O que você achou? Começamos bem? Começamos mal? Vambora. Luta número 9, polêmica, Paddy Pimblett versus Michael Chandler. Calma aí, antes de você me xingar, deixa eu te explicar uma coisa. Ó. O critério para as lutas é aleatório. Um dos critérios que eu usei é repercussão. Eu tava lá no UFC Miami, em abril desse ano, e garanto a vocês, nem a luta do título mexeu tanto com o ginásio quanto a luta do Paddy Pimblett. O cara tinha a maior legião de fãs da noite, foi a luta que mais repercutiu dentro do ginásio na noite da luta e a que mais mexeu com os fãs. Sem contar que foi a luta que credenciou ele agora estar aí prestes a disputar o cinturão contra Justin Gaethje. Então, por mais que você não concorde, o critério popularidade e o fast track feito pelo menino Pimblett o colocou na 9ª posição das melhores lutas de 2025. Se não concorda, escreve aqui com toda a educação que lhe cabe, por que você não concorda. Beleza? Luta número 8, Diego Lopes versus Jean Silva. Aqui foi uma das melhores performances da vida de Diego Lopes. Colocou pra baixo, montou, cotovelada, ground and pound. Fim de round com domínio completo, possivelmente um 10-8, não vi as papeletas. No segundo round, na minha opinião, começou tomando um atraso do Jean Silva, que botou boas mãos, chegou a dar uma bambeada no Diego Lopes, mas fez a única coisa que o corner dele, Pablo Sucupira, tinha pedido para não fazer, que era não acelerar, deixar rolar. Eram 5 rounds, ele podia até entregar aquele round, que taticamente o Pablo estava tão confiante que era só uma questão de equilibrar os ânimos e lutar em alto nível, porque ele estava lutando com um cara que tinha acabado de vir da disputa de cinturão. É isso, irmão. O pior cenário aconteceu e você passou. Ele morreu. Mas, irmão, deixa eu te falar. Irmão, calma. Você precisa dar esse round pra ele ficar errando? Pode dar, mano. Você viu quando você tá esperando não tem nada? Ele só achou que você foi dar um giro fora de hora. Irmão, é 5 rounds, calma. Faz ele errar, espera, paciência. Lembra que a gente falou? O segundo round ele vai ser pior, o terceiro é pior ainda. Nesse nível de jogo, a emoção conta, e conta muito. E nesse caso, a falta do controle emocional pro Jean Silva favoreceu o Diego Lopes e rendeu a ele um dos nocautes mais bonitos do ano de 2025. Diego Lopes versus Jean Silva faz jus à 8ª posição da nossa lista. Luta número 7, mais uma vez, Diego Lopes versus Alexander Volkanovski. Na elaboração da lista, eu fiquei com dúvida se botava essa no 8º ou essa no 7º, mas eu acho que essa aqui tem mais importância, dado que era o retorno do campeão Alexander Volkanovski, que foi o primeiro atleta com 36 anos a ganhar uma disputa de cinturão nos pesos pena. O cara estava desacreditado, passado da idade corte para o cinturão da categoria. Havia aquela dúvida de qual Volka se apresentaria, o que lutou a primeira vez com o Makhachev, o que lutou pela segunda vez e depois logo foi nocauteado pelo Ilia Topuria. Mas o que a gente viu ali foi uma versão técnica, calma, lutando em alto nível, totalmente equilibrado, evadindo com maestria um footwork clássico, foi dono das ações, mandou no main event e mostrou por que não deve ser subestimado até hoje.
Então, dada a importância histórica dessa luta, eu coloco ela ali na 7ª posição. Luta número 6, Jiri Prochazka versus Khalil Rountree. O encontro entre os dois filhos de Poatan fez dessa luta uma das lutas mais emocionantes do ano de 2025, que era uma luta cheia de perguntas: quem vai prevalecer, a loucura do Jiri no ringue ou a precisão e potência do Khalil Rountree. Khalil, que começou até bem, acreditei por um momento que seria o senhor das ações ao longo da luta, mas eu acredito piamente que depois das 2 surras que tomou de Poatan, Jiri Prochazka adotou um pouco do jogo do rival para o seu. E em determinado momento parece até que achou o flow ao longo da luta contra Khalil Rountree, exatamente como o Poatan achou esse flow na luta contra o mesmo Khalil Rountree. Então essa luta, que teve bônus duplo na noite, foi um dos maiores highlights do ano de 2025. Na minha opinião, configura a 6ª posição com louvor nessa lista. Luta número 5, Ilia Topuria versus Charles Oliveira, o nosso Charles do Bronx. Aqui foi uma noite lamentável demais, ainda mais para nós brasileiros que tínhamos ali a esperança de ver o Charles do Bronx prevalecer contra o fenômeno Ilia Topuria, que hoje é duplo campeão, está fora por problemas pessoais, mas que nessa luta se consolidou como o novo nome do peso leve do UFC. Essa luta teve uma enorme repercussão internacional. Aliás, grande parte da repercussão foi a fotografia do final dessa luta, que era o Charles deitado ao chão e o Ilia Topuria martelando o rosto dele exatamente igual à fotografia entre Conor McGregor e José Aldo. As semelhanças foram muitas. 2 caras que têm como principal alvo o mercado europeu, 2 caras com a mesma tatuagem nas costas, 2 caras nocauteando cada um brasileiro e finalizando a luta com uma marretada no rosto desses brasileiros. E aí eu acredito que não seja novidade para ninguém aqui do canal que o Ilia Topuria tenta de todas as formas reproduzir a carreira do Conor. Mas em termos de relevância, eu acho que não tem nem timing para se tornar algo daquele tamanho. Talvez agora, com a nova abertura que o UFC vai ter com a parceria entre ele e a Paramount, Topuria ganhe mais repercussão, suas lutas sejam distribuídos para mais pessoas e ele possa chegar perto do que foi Conor McGregor. Mas independente disso, falando propriamente da luta, ali a gente viu que esse cara pertence a um grupo seleto de lutadores que vem para marcar a era no evento. Esse cara é duplo campeão de 2 categorias duríssimas e a gente fica na dúvida se ele vai se arriscar nos 77 quilos contra Makhachev ou não, mas isso é papo para outro vídeo. Por enquanto é Ilia Topuria versus Charles do Bronx, 5º lugar, com louvor na lista, fácil nocaute acachapante sobre o nosso campeão e o domínio que vem mostrando sobre seus adversários com certa facilidade até. Charles está fazendo o Ilia Topuria andar para trás e o Topuria andando para trás não tem a mesma efetividade que ele tem. Meu Deus, acabou a luta, nocaute. É isso, rapaziada. Pra quem acha que o cara é foda. O cara é foda. Luta número 4, Carlos Prates versus Geoff Neal. Aqui quem não tava levando a sério o Carlos Prates parou, porque o cara pegou o Geoff Neal, que é um adversário duríssimo, e simplesmente tirou pra nada. Nessa luta, se você observar momentos antes do nocaute, o Carlos Prates entendeu que Geoff Neal tinha algo a oferecer e não era algo tão letal quanto ele acreditava que poderia ser, não geraria tanto dano e que ele poderia ir pro infight. Dito e feito, ligou ali o botão do nocaute, foi pra cima, cotovelada giratória, fechando a fatura de maneira chocante para todos que assistiam. A fluidez, a facilidade, o flow, a tranquilidade com que Carlos Prates faturou essa luta deixou claro para todo mundo que esse cara não tá de brincadeira e já se consolidava ali como um dos maiores strikers de toda a companhia no ano de 2025. Talvez eu esteja sendo injusto colocando ele na 4ª posição, porque essa luta aí foi uma das maiores do ano. Sei não, me digam aí, o que vocês acharam? Luta número 3, Max Holloway versus Dustin Poirier. Por que essa luta ocupa essa posição? Max Holloway, lutador lendário, vinha de uma performance simplesmente incrível no UFC 300 contra Justin Gaethje, e agora pegava uma outra lenda da categoria, que era o Dustin Poirier, em seu 3º encontro, os 2 primeiros encontros, vitória de Poirier, e agora domínio absoluto do Max Holloway, com boxe muito fluido, uma movimentação no cage de dar inveja a muito atleta. Foi uma guerra dentro dos 5 rounds, a simbólica despedida do Dustin Poirier, um dos maiores pay-per-views do ano e um encerramento de ciclo clássico com 2 guerreiros se enfrentando no maior cage do mundo e cravando a certeza de que se esses 2 lutam,
é show em absoluto. Quando se encontram, então, dá no que deu. Um dos maiores pay-per-views do ano, uma das maiores lutas do ano, Dustin Poirier versus Max Holloway em terceiro lugar da nossa lista. Achou justo? Não achou? Fala aí nos comentários. Luta número 2. Carlos Cigarro Prates, novamente, versus Leon Edwards. E ó, antes de falar dessa luta aqui, de novo, não deixe de dar o seu like se você chegou até aqui e viu que vale a pena assistir a esse vídeo, beleza? Você ajuda muito a gente a distribuir esse conteúdo aqui pelo canal, pelo YouTube. O seu like é o indicador mais importante de todo esse negócio aqui, tá bom? Bora! Prates versus Edwards ocupa o segundo lugar simplesmente porque a gente viu o primeiro nocaute da carreira de Leon Edwards e o primeiro nocaute onde o ex-campeão cai sorrindo por ter sido apagado. Cara, eu tenho uma teoria para esse nocaute. O Prates também acredita na mesma teoria e confirmou ela na nossa última conversa. Muitos lutadores têm um reflexo de sorrir pro outro quando é atingido para deixar claro pro outro que aquilo não... para não acusar o golpe, para dizer que aquilo não fez efeito, que não foi nada. E esse reflexo, esse costume, ele foi acionado assim que o Leon Edwards foi atingido, só que ele já estava apagando e o corpo dele nem percebeu. Tanto que o cara cai sorrindo, arreganhando a boca com protetor bucal, já nocauteado, perguntando o que houve. Ai! E mãe? E mãe? E mãe? Que é, meu filho? Essa cena clássica faz com que essa luta ocupe o segundo lugar no pódio das melhores lutas de 2025. Além da maturidade, além do domínio psicológico, além da alta capacidade técnica demonstrada por Carlos Prates, ele mostrou a confiança de lutar em alto nível contra um cara que até então era impossível de ser nocauteado, mas ele simplesmente foi lá e fez. Então, se você ainda é daqueles que duvida do Carlos Prates por conta do estilo de vida do lutador, cuidado. Esse cara pode provar que você está errado. Carlos Prates versus Leon Edwards, segundo lugar da lista, de maneira tranquila. E, figurando o primeiro lugar da lista, Alex Poatan versus Magomed Ankalaev. Pô, mas por que o primeiro lugar, Alexandre? Primeiro motivo, não há brasileiro que goste de Ankalaev. Segundo motivo, não há brasileiro que goste de Ankalaev. Terceiro motivo, apesar de ninguém gostar de Ankalaev, a surra que ele tomou foi tão bizarra, tão impactante, tão relâmpago, que eu desafio vocês a me lembrarem qual foi o último campeão do meio pesado que foi surrado em 1 minuto, nocauteado, assim como foi Magomed Ankalaev pelas mãos de Alex Poatan. Eu não me recordo de nada parecido. Então aqui a gente está falando de um nocaute relâmpago do cara que hoje é o maior astro da companhia. A gente está falando de uma das vitórias mais importantes para o ecossistema do MMA brasileiro no ano de 2025. Já te explico por quê. E a gente está falando da luta que definiu no imaginário do fã de MMA do Brasil Poatan como definitivamente um dos maiores nomes que já pisaram no octógono fabricados aqui no Brasil. E te digo por quê. Logo depois que Poatan perdeu, muita gente colocou em xeque a capacidade dele de voltar e derrotar o Ankalaev. Porque a partir daquele momento, o Ankalaev já tinha se tornado a criptonita do brasileiro. E Poatan não apenas foi lá e mostrou que tinha muita gente errada, como simplesmente mostrou que ele consegue colocar o Ankalaev num nível muito abaixo do que ele tem ali para oferecer. Então fica difícil tirar essa luta, dado todo esse contexto do primeiro lugar da nossa lista. Mas, se você não concorda, vem aqui, me explica com educação por que você não concorda e me diz como seria a sua lista. Pessoal, esse foi o presente do ConnectCast para vocês nesse fim de ano. Elaboramos essa lista com o maior carinho, mas ela não serve de nada se eu não souber qual é a sua opinião a respeito disso. Então vem aqui nos comentários, deixa a sua opinião, me diga o que você colocaria diferente. Não deixe de dar o seu like e fica com a gente aí por mais um ano. 2026 será o maior ano do ConnectCast, eu garanto para você. É só acompanhar por aqui que você vai ver as novidades que estão vindo por aí. Não são poucas, beleza? Muito obrigado por 2025, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e tamo junto.